Imagine passar anos lutando pelos seus sonhos, finalmente alcançando o momento perfeito, seu casamento, apenas para vê-lo destruído pela pessoa em quem você mais confiava. O que você faria se sua própria irmã arruinasse seu grande dia, destruísse seu bolo de casamento e o obrigasse a escolher manter a paz ou finalmente impor um limite? É uma história real sobre família, limites e o que acontece quando você decide parar de limpar a bagunça que os outros fizeram. Se você já foi o responsável, apoiando constantemente aqueles que parecem nunca aprender, provavelmente vai querer saber como isso terminou. Não se esqueça de curtir, comentar como você lidaria com uma situação como essa e seguir o canal para ouvir mais histórias incríveis da vida real, porque às vezes a maior liberdade vem de deixar tudo para trás e ir embora de vez. No dia do meu casamento, minha irmã causou um escândalo quebrando meu bolo de champanhe e gritando: "É isso que você merece por agir como se fosse melhor." Minha mãe a abraçou e disse que ela só precisava desabafar. Eu não disse nada. Mais tarde naquela noite, fiz algo inesperado. Saquei o depósito que havia feito para a faculdade dela, congelei o aluguel do apartamento em coassinatura e, no dia seguinte, às 8h40, ela recebeu a notícia de verdade. É incrível como um único momento pode destruir todas as memórias que você achava sólidas. O dia 3 de agosto deveria ser o dia mais feliz da minha vida. Havia 43 convidados, um jazz suave tocando ao fundo e a sala estava perfeitamente iluminada. Minha noiva, Emily, parecia ter saído de um sonho. Eu tinha me esforçado muito durante anos, trabalhos de consultoria, voos longos, noites em bancos de aeroporto, salários baixos só para continuar no ramo. Eu finalmente tinha conseguido. Achei que poderia, pela primeira vez, comemorar esse sucesso. Mas Beta não via dessa forma. Ela chegou atrasada, o que deveria ter sido meu primeiro sinal. A cerimônia já havia terminado. Ela entrou de rompante, usando um vestido dourado sem costas, como se estivesse indo para um baile de formatura. Não me cumprimentou, nem sorriu. Apenas pegou uma taça de champanhe e sentou-se em um canto. Quando cruzei com seu olhar, ela me encarou, como se eu fosse uma estranha. Para qualquer outra pessoa, poderia parecer que ela estava apenas triste, mas eu conhecia Beta. Aquele silêncio foi apenas um prelúdio para o que estava por vir. 3 semanas antes, ela me ligou chorando porque o carro dela tinha quebrado de novo. Ela já tinha pegado $1.200 emprestado comigo em abril para o concerto. Desta vez, ela me disse que precisava de um carro novo e insistiu que era urgente. Recusei. Não porque não tivesse dinheiro, mas porque estava cansada de sempre ser o plano B dela. Honestamente, ela nem tentava mais. Estava matando aula, festejando com pessoas com o dobro da sua idade, dizendo aos nossos pais que estava se encontrando. Ela desligou sem se despedir. Nunca imaginei que ela teria essa atitude no meu casamento. Mas ela fez. Ela esperou pelo meu brinde de casamento. Assim que me levantei para agradecer a todos por terem vindo, para falar sobre amor e construir uma vida com alguém que traz paz, Beta se levantou também. Por um momento, pensei que ela fosse fazer um brinde também. Minha taça estava a meio caminho da boca quando ela a jogou. O champanhe fez um arco perfeito e explodiu na mesa de sobremesas. Ele quebrou um porta-retrato de Emily e eu sorrindo na beira de um penhasco em Maui. Então ela agarrou o bolo de casamento e o empurrou como se estivesse derrubando uma mesa. Ele não apenas caiu, ele se esfarelou. 3 andares, delicados trabalhos em açúcar, flores personalizadas, tudo espalhado no chão. Ela me olhou diretamente nos olhos e gritou alto o suficiente para que todos do lado de fora da sala ouvissem. É isso que a gente ganha por fingir ser melhor. Ficou tão silencioso depois que ouvi o telefone vibrar. Alguns convidados olharam ao redor, torcendo para que fosse uma armação ou uma brincadeira. Não era. Minha mãe correu até ela como se tivesse sido agredida, abraçou-a com força e disse: "Ela precisa se acalmar." Os pais de Emily me olharam incrédulos. Meu padrinho não se mexeu. Até o DJ desligou o som. Beta não se desculpou nem expressou remorso. Ela nem chorou. Ela simplesmente foi embora, tendo deixado claro seu ponto de vista. Não disse uma palavra. Não porque não tivesse nada a dizer, mas porque sabia que não era a hora nem o lugar. Recusei-me a deixá-la transformar meu casamento em um tribunal. Sorri, sussurrei palavras doces para Emily e acenei para a coordenadora.
O resto da noite passou mancando. Alguns convidados dançaram, outros fingiram que nada tinha acontecido, mas nenhum deles se recuperou verdadeiramente daquele momento. A lembrança já estava gravada na minha memória. Naquela noite, em casa, Emily permaneceu em silêncio e perguntou se eu estava bem. Respondi que sim. Não estava, mas estava concentrado. Enquanto ela tirava a blusa, abri meu laptop, entrei no portal da universidade e cancelei o depósito que havia feito para a mensalidade da Beta no mês passado, $9. 400 perdidos. Depois, acessei o portal de aluguel online para ver o contrato de aluguel do apartamento que eu havia assinado em parceria com ela. Bloqueei a conta e marquei para verificação. Sem aprovação, sem pagamento do aluguel. O contrato estava congelado, com o aluguel vencendo em 5 dias. Na manhã seguinte, pontualmente às 8h40, Beta me ligou. Não atendi. Ela me mandou 3 mensagens perguntando o que estava acontecendo, porque o portão estava trancado e se eu era o responsável. Não respondi. Aquela manhã não foi o fim de tudo, foi apenas o começo. Quando ela enviou a 6ª mensagem, sua confusão já havia se dissipado, e a última dizia apenas: conserte. Silenciei meu celular e fiz café. Não contei para Emily imediatamente, não para esconder, mas porque queria um momento para saborear o silêncio. O casamento tinha acabado, o caos tinha acabado. Depois de anos, eu não era mais a rede de segurança de Beta. Por volta do meio-dia, minha mãe ligou. DXI Tokar. Então ela deixou uma mensagem de voz dizendo que Beta estava muito chateada e se sentindo abandonada, e me pediu para retornar a ligação. A ironia era impressionante. Ela não estava abandonada quando eu avalizei o contrato de aluguel, paguei o depósito da mensalidade, cobre seus cheques descobertos, a tirei de uma situação difícil no Airbnb ou enviei $500 até sexta-feira, o que acabou sendo um silêncio total por 4 semanas. Ninguém me ligou depois para perguntar como eu estava me sentindo. Beta não falou comigo por 2 dias depois do casamento. Então, do nada, ela apareceu do lado de fora do meu apartamento. Emily a viu pelo olho mágico e se recusou a abrir. Beta bateu forte por cerca de 10 minutos, batendo ritmicamente como uma criança em uma briga. Emily finalmente abriu a porta e me perguntou o que queria. Beta não me cumprimentou. Ela simplesmente exigiu algo. Ela me disse que tinha 5 dias para pagar o aluguel, que tinha gasto o dinheiro do emprego de verão e que estava contando com o depósito para a mensalidade. Ela argumentou que eu não tinha o direito de desistir e que tinha a obrigação moral de honrar meus compromissos. Emily mentiu e disse que eu não estava lá, mesmo estando na sala de estar. Eu não tinha vontade de conversar através de uma porta. Até Beta expressar remorso, o que não aconteceu. Ela foi embora, gritando sobre meus direitos e como eu não podia simplesmente arrancar tudo sem avisar. Mas ela estava errada. Verifiquei o contrato de locação. Eu era o titular principal da conta, ela era a moradora. Legalmente, eu tinha todo o direito de arrancar tudo, e arrancava. 3 dias se passaram. Beta me enviou um e-mail com o título "Você está falando sério?". Nele, ela listava suas despesas futuras e me implorava para reembolsar a mensalidade. Ameaçou abandonar a faculdade e disse que, se fosse demitida, a culpa seria minha. Tentou me culpar, dizendo que tinha arruinado o casamento porque estava sobrecarregada e que eu vinha lhe contando sobre o meu sucesso há anos. Acusou-me de deixar isso subir a cabeça. Não respondi. Encaminhei o e-mail para Emily, escrevendo: sua vez de ler o circo. Beta então continuou seu ataque. Ela reapareceu. Desta vez, esperou Emily entrar e tentou se esgueirar por trás dela. Emily não gritou. Agarrou Beta pelo braço, puxou-a para o corredor e avisou que, se tentasse novamente, chamaria a polícia. Então, sem aviso, Emily agarrou Beta pelos cabelos e a empurrou para o corredor. Beta gritou e cambaleou, mas Emily não se mexeu. Ela trancou a porta como se tivesse levado o lixo para fora. 10 minutos depois, meu telefone tocou. Era o papai. Ele suspirou e disse: escute, precisamos conversar sobre a sua irmã. Perguntei sobre o que exatamente ele queria conversar. Ele me disse que Beta estava em uma espiral descendente e que eu precisava ajudá-la a se reerguer, que o que ela fez no casamento foi apenas emocional e que eu não deveria levar para o lado pessoal.
Ele me disse que eu tinha idade suficiente para ser uma pessoa mais forte. Eu disse a ele que já era essa pessoa há anos. Quando ele começou a falar sobre união familiar, desliguei. Eu soube então o que ninguém mais admitiria. Beta não estava em uma espiral descendente. Ela estava apenas afundando. Depois que Emily expulsou Beta, não conversamos sobre isso imediatamente. Não foi constrangedor. Apenas ficamos em silêncio. Servi-nos vinho e sentamos no sofá como se nada tivesse acontecido. Mas algo mudou entre nós. Não ruim, mas constante. Como se Emily tivesse desenhado uma linha indelével com tinta. E nenhuma de nós precisasse adivinhar onde ela estava. Beta não voltou no dia seguinte, mas também não desapareceu. Começou a mandar mensagens para Emily. Desculpas misturadas com sentimentos de culpa, fingindo ser madura, mas sempre terminando com: ele me deve. Emily ignorou todas e bloqueou o número de Beta após a quarta mensagem. Então, Beta mudou de tática. Mandou uma mensagem para nossos pais, dizendo que Emily a havia abusado fisicamente e a tratado como um cachorro de rua. Ela se apresentou como a vítima, alegando que tinha vindo para fazer as pazes e que havia sido incriminada. Foi aí que a conversa em família explodiu. Papai nos adicionou, eu, Emily, mamãe e Beta, e escreveu: vamos ter uma conversa de verdade, sem gritaria nem bloqueios. Ainda somos uma família. Beta disse que se sentia invisível, magoada e esquecida, acusando-me de jogar meu sucesso na cara dela durante anos. Mamãe se intrometeu, implorando por perdão, ressaltando que Beta ainda estava se encontrando e concluiu: ela ainda é sua irmãzinha. Emily saiu da conversa. Fiquei olhando para a tela por um longo momento antes de responder em 3 frases. Ela não é um bebê. Ela tem 22 anos e precisa aprender o preço do desrespeito. Ninguém respondeu. 2 dias depois, soube por um primo que Beta havia feito as malas e se mudado do apartamento, sem conseguir pagar o aluguel ou encontrar um subinquilino. A locadora entrou em contato comigo para solicitar a documentação final. Não contestei a decisão. Assinei para proteger meu crédito e segui em frente. Mas Beta me surpreendeu. Ela se matriculou novamente na escola, usando o nome dos nossos pais. Eles pagaram a mensalidade discretamente, depois de todas as suas reclamações e culpas financeiras. Eles tinham condições de pagar. Só não queriam gastar com ela e estavam me pressionando. Eu estava farta. Não estava com raiva. Só sentia que tinha encontrado a solução. Emily e eu estávamos sentados na varanda naquela noite, bebendo vinho barato e comendo sobras. Contei a ela que me sentia aliviado de um peso que carregava há 10 anos. Ela sorriu e disse: ótimo. Agora podemos viver. Aquela foi a primeira noite em que realmente acreditei nisso. Uma semana depois que Beta foi embora, a calma voltou. Nada mais de mensagens ameaçadoras, nada mais de visita surpresa. Senti como se a tempestade tivesse passado, até que minha mãe ligou de repente, não para um oi ou um como vai, mas para dizer: vocês vão estar no aniversário do papai no próximo sábado, não é? A Beta vai estar lá. Quero que vocês falem como adultos. Parem de ser tão frios. Isso me pareceu estranho. Eu deveria ser a fria, não a irmã que destruiu um bolo de casamento, gritou e dependeu de mim por anos para causar problemas. Eles ficaram furiosos comigo. Desliguei sem concordar. Mais tarde, Emily e eu combinamos o jantar e só conversamos sobre isso na metade da refeição. Ela disse que não deveríamos ir, e eu concordei. Na sexta-feira anterior à festa, Beta me enviou uma solicitação de $1.800 no Venmo com a mensagem: bolo e moldura quebrada. RSRS. Estamos quites. Entreguei o telefone para Emily e fui para a varanda. Quando voltei, ela parecia muito calma. Perguntei o que ela tinha escrito. Ela deu de ombros e disse: ela não vai gostar disso. 15 minutos depois, Beta nos bloqueou. Não fomos à festa de aniversário do papai. Beta foi, mas não sem dificuldades. Ela usava um macacão branco que parecia suspeitosamente um vestido de noiva. Uma prima nos enviou fotos com a legenda: ela não está bem. Beta tinha vindo com um corretor de imóveis que conhecera 2 semanas antes e disse à metade dos convidados que eles logo iriam morar juntos. Para os outros, ela prometeu que grandes coisas viriam, repetindo essa frase sem parar. Então a reviravolta aconteceu.
Bethan lançou um podcast chamado Hematomas da Linhagem. Crescendo com a pessoa amada, o teaser viralizou no Instagram e no TikTok. Ela disse coisas como: "Eu achava que família significava segurança e às vezes, as pessoas mais tóxicas são aquelas que têm o mesmo sobrenome que você." Era tão teatral que parecia um roteiro. Mas ela não tinha terminado. No final do vídeo, ela agradeceu ao patrocinador de um aplicativo de terapia. O mesmo que eu a apresentei um ano antes, quando ela me ligou chorando do banheiro durante um ataque de pânico. Bethan havia assinado um contrato. O vídeo teve mais de 10.000 visualizações em 24 horas. Os comentários estavam cheios de pessoas chamando-a de corajosa e pedindo conselhos. Eu não estava interessado no podcast em si, mas me senti desconfortável, como se estivesse sendo lentamente integrado à história de outra pessoa. Então, ela me enviou um e-mail com o assunto "Vamos conversar." A mensagem foi curta. "Gostaria de te conhecer. Sem drama, só um bate-papo. Tenho algumas coisas para te contar. Acho que você vai se orgulhar de mim." Sem acusações, sem insultos, apenas calma e perfeitamente controlada. Emily leu 2 vezes e disse: "Ela não está tentando consertar nada. Ela está armando uma armadilha." Respondi com uma frase: "A Emily também estará lá." Ela nunca respondeu. Mas eu sentia que ainda não tinha acabado. Eu estava certa. 3 dias depois, meus pais chegaram inesperadamente às 19h15, enquanto Emily e eu jantávamos. Abri uma fresta na porta, mas não disse nada. Papai acenou para mim, como se fosse apenas uma visita amigável. Mamãe, com a bolsa pendurada no ombro, como se planejasse ficar, disse: "Só queremos conversar em voz baixa." Eu disse a eles que tinham 3 minutos, mas eles entraram mesmo assim. Emily ficou na cozinha, de braços cruzados, em silêncio, sem um sorriso artificial. Todos sabiam onde ela estava. Minha mãe me disse que Bethan estava passando por um período de transformação e se arrependia profundamente de seus erros. Ela alegou que o podcast era sua maneira de lidar com as coisas e que eu não deveria levar para o lado pessoal. Meu pai me disse que Bethan queria um relacionamento comigo, mas não sabia como dizer. Quando perguntei se Bethan tinha realmente dito isso ou se eles apenas esperavam que eu acreditasse, eles não disseram nada. Então, minha mãe deixou escapar a verdade. Bethan ia voltar a morar com eles temporariamente enquanto se recuperava. Emily Spyro. A situação estava clara agora. Eles estavam pagando a mensalidade dela, deixando-a voltar e estavam lá para garantir que eu não complicasse as coisas. Eles não estavam mediando, estavam controlando. Perguntei se eles já tinham dito a Bethan que o que ela tinha feito no casamento era errado. Disseram que ela estava sobrecarregada ou que não queriam estragar tudo. Pressionei novamente. Algum de vocês disse a ela que era errado? Eles permaneceram em silêncio. Isso respondeu tudo. Eles não estavam bravos com ela. Estavam envergonhados. A maneira mais fácil de dissipar esse constrangimento era me fazer usá-lo. Eu disse a eles que estava farta de dinheiro, culpa e joguinhos. Se quisessem continuar financiando a vida de Bethan, poderiam, mas não comigo. Disse a eles que tinham feito um ótimo trabalho criando uma filha que não se importa com as consequências. Então, pedi que fossem embora. Eles hesitaram, mas foram embora. Bethan nunca mais me contatou depois disso, mas o podcast continuou. O segundo episódio era sobre irmãos narcisistas, o terceiro intitulado "Quando eles fazem você parecer louco." Emily e eu rimos. Alguns dias depois, verifiquei o contrato do nosso apartamento. Faltavam 8 meses. Fiz as contas e disse a Emily que deveríamos viajar para algum lugar quente e longe de todo aquele drama. Ela sorriu. Na manhã seguinte, reservamos um voo de volta para as Maldivas e partimos 6 semanas depois. Sem família, sem drama, apenas paz. O tipo de paz que finalmente merecemos. 2 dias antes do voo, recebi uma última mensagem da Bethan. Apenas um emoji de fogo. Sem contexto, sem palavras, como um vago aviso ou lembrete de que ela ainda estava nos observando. Mostrei para Emily enquanto recolhíamos as etiquetas da bagagem. Ela nem reagiu, apenas escaneou o cartão de embarque e disse: "Perfeito. Deixa queimar." Bloqueei o número. Era o último detalhe antes da nossa viagem. O silêncio reinou para todos os outros também. Papai não ligou.
Mamãe me mandou uma mensagem simples como espero que você esteja bem, que ignorei. Chega de sermões ou culpa. Acho que eles finalmente entenderam que eu não seria a única a consertar tudo o que eles haviam quebrado. Não desta vez. Saímos das Maldivas numa quinta-feira de manhã, sem escala nem pressa. Observei Emily dormir encostada na janela enquanto atravessávamos quilômetros de mar aberto. Pela primeira vez em anos, meu cérebro não parecia estar em chamas, sem cálculos, sem planos, sem missões de resgate, apenas silêncio. Nosso bangalô ficava sobre a água, e o oceano ecoava sob o assoalho. Lá dentro, uma placa dizia: sem relógios. Deixe o tempo ser seu. Aquilo me atingiu com mais força do que eu esperava. Não falamos sobre Bethan durante a viagem, nem uma vez. Até o quarto dia, no café da manhã, quando Emily me perguntou: você acha que eles vão admitir? Não precisei perguntar de quem ela estava falando. Não, eu disse. Mas acho que eles sabem. Acho que eles sabem. Não conscientemente, mas naquele silêncio constrangedor quando o bode expiatório finalmente desaparece de vez. Eles sabem que sempre fui eu quem consertou os erros deles. Sabem que deixaram acontecer porque era mais fácil do que dizer não, e agora sabem que não podem entrar em contato comigo. Bethan ficou com eles e nunca encontrou um novo apartamento. O contrato de locação expirou discretamente, e a administradora relocou o imóvel. Eles me contataram para obter a assinatura final. Ela nunca me agradeceu nem se desculpou. Nunca o fará, mas parei de esperar. Eu não precisava de um pedido de desculpas, só precisava que parasse. O podcast continuou por mais 2 episódios. Um sobre o desaparecimento da rede de apoio, o outro sobre abuso financeiro dentro das famílias. Eu não dei ouvidos, mas Cara sim. Ela disse que Bethan estava exagerando tanto a verdade que ela não fazia mais sentido. As pessoas pararam de se importar. Os comentários diminuíram.